Olá, graça e paz de Jesus sejam contigo. A demora intencional de Jesus após a ressurreição, reflexões sobre o tempo e tema no discipulado. Dias atrás, enquanto preparava um sermão pós-Páscoa, fui tocado por um detalhe que pouco tinha observado em todo o meu tempo de estudo das Escrituras. O significado do fato de que Jesus, após sua ressurreição, ainda tenha permanecido 40 dias dentre os seus aqui na terra. Isto nos descreve Lucas, tanto no seu Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos. Fiquei refletindo a respeito, inclusive relacionando com o nosso modo de encarar a vida, encarar o discipulado. Por exemplo, quando a gente termina um trabalho árduo ou tem uma conquista importante, se nesse caso estamos fora de nossos domínios, nosso maior desejo é logo voltar para junto de nossos queridos e festejar a conquista. Quer um exemplo? Imagine um time de futebol que é campeão fora dos seus domínios. Logo após esta conquista, o que se faz é imediatamente coordenar uma volta lá para a sua cidade, quem sabe desfilar num caminhão de bombeiros e ser ovacionado pelos seus torcedores. Eu me recordo também quando concluía uma etapa dos meus estudos longe de casa e não perdia tempo e lá estava dentro de um ônibus rumo de casa em uma viagem que durava 18 horas, mas eu não via a hora de chegar. A vitória de Jesus, com sua morte na cruz, sepultamento e ressurreição, não tem comparativos na história do mundo. Ela tem e teve e tem impactos no céu, na terra e no inferno. Ela é inigualável. Nada mais justo, neste caso, ser agora o tempo de celebrar. Certo, mas não foi assim com Jesus. Veja só, na cruz Jesus disse, está consumado. O que o Pai lhe havia confiado, ele cumprira plenamente. E ao morrer nesta cruz, entrega-se aos cuidados do Pai. Então, o coroar desta vitória é a ressurreição ao terceiro dia. Eis que tudo havia sido feito de forma perfeita. Tudo feito. Bora então, de volta para o Pai, celebrar com os anjos lá no reduto celeste. Só que não. Jesus permanece ainda por mais 40 dias entre os seus. Mais de uma vez então eu me perguntei, por que afinal Jesus ficou ainda 40 dias depois de sua ressurreição? Creio que a resposta nos ajuda a entender duas dimensões do discipulado, da relação entre discipulador e discípulo. A primeira tem a ver com tempo. O número 40 na Bíblia descreve esse período de prova e aprendizado. Sim, tempo investido, tempo dedicado, Jesus o fez intensa e intencionalmente, sobretudo com os seus mais próximos, os acolhendo e acompanhando na jornada de cada dia, ajudando-os a crescer emocional e espiritualmente. Por isso também agora, nos 40 dias, ali está junto deles, de forma proposital. Vamos lembrar de alguns detalhes? Ele aparece às mulheres logo após sua ressurreição. Também se apresenta aos 10 para comissioná-los, assim como o Pai o havia comissionado. Volta aos mesmos quando então Tomé
é ajudado a se libertar de suas dúvidas, está junto aos dois que se dirigem a Emaús, visando fazê-los entender que toda a Escritura é cumprida nele, em Jesus. Mas ainda encontra-se à beira da praia com Pedro e mais alguns, onde o milagre da pesca se repete. Depois de uma refeição em comunhão, há uma conversa mais reservada e necessária em que o chamado de Pedro é reafirmado e a sua alma ferida é restaurada. Outros encontros devem ter acontecido, sendo finalizados com o envio para se espalhar pelo mundo fazendo discípulos. E então tem a ascensão de Jesus. Tempo intencional, tempo de comunhão, tempo de reafirmação, tempo de envio para a missão. Assim também o discipulador autêntico tira tempo intencionalmente para estar junto ao seu discipulado, visando crescimento, edificação e engajamento na missão. Digamos assim que nesses 40 dias, Jesus sacrifica seu direito de celebrar a vitória nos céus. E também por um outro detalhe, a segunda questão é importante, o tema fundamental, conforme Atos 1:3, descreve que Jesus priorizou, ao estar com eles, falar das coisas referentes ao reino de Deus. Na verdade, esse sempre foi o tema central do seu ministério, e aqui esta expressão se refere à esfera da salvação, ou seja, o domínio gracioso de Deus sobre o coração das pessoas que creem. Reino de Deus é a soberania de Deus, tanto em uma realidade presente, quanto em uma esperança futura. Então, Jesus procura deixar muito bem alinhado junto aos seus o segmento do projeto da implantação do reino de Deus, que culminará na reconciliação e restauração de todas as coisas na eternidade em sua plenitude. John Stott vai dizer isto, em outras palavras, assim: antes de encerrar seu ministério pessoal aqui na terra, Jesus deliberadamente tomou providências para que ele continuasse ainda entre os seus, ou que ele continuasse aqui na terra justamente através dos seus apóstolos, mas a partir dos céus, a partir do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo. Por isso, Jesus ainda lhes acrescenta este preparo singular. Quanto amor, quanta dedicação, quanto compromisso o Senhor Jesus ressurreto demonstra nessa sua ação cheia de profunda intenção. Então, depois de 40 dias de preparativos, conferindo que tudo estava sendo muito bem conduzido, foi elevado aos céus, contemplado por anjos e recebido na glória, como descreve o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Finalmente, agora, era tempo de festejar. Que esta atitude de amor e sacrifício de Jesus nos inspire na dinâmica do discipulado, pois este é tempo de viver isto. Engajamento, sacrifício de tempo e acompanhamento no crescimento do discípulo para a missão. Você está junto nisto? Deus nos inspire e abençoe. Abraços.